no livro do Gênesis 26, diz o seguinte: e havia fome na terra, e havia fome na terra, além daquela primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, repitam assim comigo, e apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito. Só vocês. Não. Mais uma vez. Habita na terra que eu te disser. Repetindo. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. O título desta palavra é: não saia do lugar aonde Deus te colocou. Só vocês. Não saia do lugar aonde Deus te colocou. Nasceu no coração do Isaque, por causa da fome, da escassez, nasceu no coração dele de descer para o Egito. Interessante que quem vai para o Egito realmente só desce. Quem vai para Canaã só é incrível isto, né? Quem vai para o Egito só desce. Ah, vou para o Egito, é só descida. Ah, eu vou para Canaã, vou para Israel, vou para Jerusalém. Só o quê? Só subida. É um lugar alto. Egito, lugar baixo. Nasce no coração de Isaque de descer para o Egito. Por quê? Por causa da fome. Por causa da escassez. E vem a preocupação, o desespero no coração deste jovem rapaz, recém-casado. Ele vai até o rei Abimeleque, e quando ele vai até o rei Abimeleque, o Senhor aparece a ele e vai dizer, você não pode descer para o Egito. Você tem que ficar na terra que eu te disser. Você, em hipótese alguma, nem em pensamento pode descer para o Egito. Você tem que ficar na terra que eu disser para você ficar. Interessante que o Isaque, ele não verbaliza nada, ele não fala nada. Mas Deus conhece o desejo. Deus conhece o desejo do coração. Deus sabia que Isaque queria descer para o Egito. E por isto, o Senhor vai dizer para ele não descer para o Egito, mas ficar na terra que o Senhor disser para ele. O Senhor com isto estava dizendo para Isaque o seguinte, preste muita atenção nisto. Isaque, eu não quero que você cometa o mesmo erro que o seu pai cometeu. Porque um dia, Abraão, por causa da fome, do medo, ele desceu para o Egito e ele pagou um alto preço por conta disso. E o interessante é que parece que a história do pai se repete no filho. Porque o filho também quer descer para o Egito,
O filho está orando por mais de 20 anos para que Rebeca engravide, porque ela é uma mulher estéril. Abraão também orou por mais de 20 anos para que Sara engravidasse, porque ela também era uma mulher estéril. A história se repete. Mas a questão é que Deus não deixou Isaac descer para o Egito para não cometer o mesmo erro que o pai. Sabe o que significa isso? Pergunte para mim o quê? Cuidado de Deus. Ele está cuidando de você. Sabe o que é isso? É que você é muito amado por Deus. Deus, o Senhor Jesus, Ele te ama. Ele te ama tanto, tanto. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para a sua salvação. Para a nossa salvação, para que nós não venhamos perecer, mas termos a vida eterna. Sabe quem está cuidando de ti? Cuidando da sua família, cuidando dos seus? O Senhor. Quando Deus ele fala conosco, como falou com Isaac, cabe a cada um de nós atentarmos aquilo que Ele está falando aos nossos corações. Louvado seja Deus que o Isaac, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu o que Deus falou para ele. No meu coração, o desejo é de descer para o Egito. Por quê? Porque a terra onde eu estou está passando fome. E no Egito há fartura em abundância. Detalhe. Egito tinha fartura. Tinha o material. Mas não tinha aquilo que era de mais importante para a vida de Isaac. Pergunte para mim o quê? O espiritual. De que adianta ter fartura de bens materiais e não ter uma vida espiritual abençoada? De nada adianta ter tudo e não ter uma vida espiritual concretizada na palavra de Deus. Não adianta nada, é palha. É paliativo. Por esta razão que o Senhor vai dizer para o Isaac: não desças ao Egito. Eu sei que você está orando por mais de 20 anos para que a tua esposa engravide. Eu sei que a fome está instalada, a crise está instalada onde você está, mas permaneça aí, não saia do lugar aonde eu plantei você. Porque é neste lugar que eu te plantei que eu vou honrar a sua fé. O Senhor, Ele nos ensina a não fugir. A não fugir nas primeiras crises que aparecem. Deus não te chamou para fugir. Deus não te chamou para descer para o Egito ao primeiro problema que surgir na sua vida. Não sabia que este emprego nesta empresa tinha tantos problemas para resolver. Sabe de uma coisa? Eu vou pedir as minhas contas e vou embora. Não faça isso, porque Deus não mandou você fugir. Se Deus te plantou lá, Ele te plantou lá como alguém para resolver problemas que ninguém consegue resolver. Não sabia que casar era assim. Vou me separar. O Senhor está dizendo: permaneça firme neste casamento, porque quem te uniu
Não foi o homem, quem te uniu foi Deus. Ah, apóstolo, você fala assim porque não é você que está sofrendo o que eu estou sofrendo. Você fala assim porque não é você que está passando pela situação que eu estou passando. Já passei. A minha esposa já passou. Mas nenhum nem outro desistiu. Com problemas ou sem problemas, nós permanecemos juntos e Deus deu vitória. Deus não te chamou para descer para o Egito, mas para permanecer no lugar aonde Ele te plantou. Ah, eu vou sair da igreja porque na igreja tem muitas pessoas imperfeitas. Acertou em cheio. Pense no lugar aonde tem um montão de gente imperfeitas. É igreja. É igreja. Tá cheio. Olha o montão aí, ó. Dá uma olhadinha ao seu redor e diga assim: olha o montão de gente perfeita. Olha um montão de gente falhas, que erra, que são passivas de erros e de falhas. Às vezes o que nos deixa com uma interrogação gigantesca é porque às vezes a pessoa está numa faculdade e está cheia de gente imperfeitas, decepcionando, mentindo, fazendo um bocado de coisa errada, e a pessoa não abandona a faculdade. Ah, eu vou trancar, eu vou abandonar essa faculdade porque aqui tem gente mentirosa, porque aqui tem gente falsa, porque tem gente fofoqueira, porque tem gente assim. Geralmente as pessoas fazem isso? Não. E como que às vezes na igreja quer fazer, né? Não dá para entender. Mas o Senhor, Ele não nos chamou, Ele não te chamou para fugir. Ele te chamou para permanecer no lugar aonde você está, porque é no lugar em que você está que Ele vai honrar a sua fé. Há uma outra vertente para isso. Estou na introdução, já vou chegar lá. Há uma outra vertente para isto. O fato de Deus dizer para Abraão assim: Abraão, até onde os teus olhos alcançarem eu te darei. E a vertente é esta: Abraão era um homem mais visionário do que o filho. Portanto, Abraão estava mais preparado para vencer as provações da vida. E Isaac não. Portanto, o Senhor não nos convida a aventurar. Porque com o diabo não se brinca, porque ele não está brincando de ser diabo. Tem alguém comigo nesta palavra? Há pessoas que não estão preparadas para passar por determinadas provações na vida. Por que Deus disse? Essa é uma outra vertente, tá, gente? Disse para Isaac ficar, porque ele não estava preparado. Ele tinha que permanecer no lugar onde estava, porque era lá que Deus o honraria para lhe dar vitória. Se nós olharmos o colégio apostólico, por exemplo, nós vamos observar ali que houve apóstolos que sofreram mais que os outros. Sim ou não? Houve apóstolos ali que um sofreu mais que o outro, foi mais preso que o outro. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quantas vezes ele foi preso? Naufrágios, quantas lutas, quantas adversidades ele enfrentou. Por quê? Porque ele estava preparado para passar por aquelas provas, por aquelas lutas, por aquelas adversidades. Deus estava preparando ele. Há pessoas que não estão preparadas. Há pessoas que querem tomar posse de coisas grandiosas, mas ela está preparada para isso? Às vezes nós não estamos preparados. Às vezes é preciso nós nos prepararmos mais, orarmos mais, porque a oração, ela não só prepara o milagre, a oração, ela prepara o nosso coração para receber.
O Isaac, por exemplo, estava orando para Rebeca engravidar. Ou seja, a oração, ela não só prepara o milagre, grave isso. A oração não só prepara o milagre, mas ela prepara o nosso coração para receber o milagre. Eu vou repetir. A oração não só prepara o milagre, a oração prepara a gente para receber o milagre. Você pode olhar para alguém e dizer isso para ela? Diga assim para ela: a oração, ela não só prepara o milagre, mas ela nos prepara para receber. Quanto mais você ora, mais Deus vai preparar você para receber. Eu vou repetir. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, Deus vai preparar você para receber o que você está pedindo. Se você não ora, como vai se preparar para receber? Afinal de contas, foram mais de 20 anos orando para que a esposa engravidasse. Ou seja, Deus estava preparando Isaac, estava preparando a sua esposa para receber o milagre. Diga glória a Deus. Voltando para outra vertente, o Senhor vai dizer: não desça ao Egito, porque você não está preparado. Permaneça no lugar onde você está, porque é aí que eu vou honrar você. O Senhor está dizendo para Isaac: Isaac, descer para o Egito significa retroceder. Descer para o Egito é abandonar a posição de cidadão de Canaã. Descer para o Egito é retroceder. Descer para o Egito é olhar para trás. Descer para o Egito é deixar, obviamente, de olhar para onde? Para frente. Descer para o Egito é você sair da posição que eu te coloquei. Portanto, permaneça no lugar aonde eu plantei você, porque é exatamente aí que eu vou honrar a sua fé. Catuca o irmão, diga para ele assim: não fuja desse deserto. Diga assim: o Senhor não nos chamou para sermos fujões. Não faça como Jonas. Fica. Mas está difícil. Fica. Vou separar. Deus está dizendo: permanece. Vou pedir as contas. O Senhor está dizendo: fica. Foi embora, as malas já estão prontas. O Senhor está dizendo: pode desarrumá-las, colocar as roupas de volta no guarda-roupa. Tu não vai para lugar nenhum, vai permanecer no lugar aonde Deus te colocou. Diga glória a Deus. Já estava pensando em arrumar as malas, ir embora, fugir da cidade, de bairro. O Senhor está dizendo: pode desarrumar as malas novamente, pode cancelar a viagem, permaneça firme aonde Deus te colocou, porque é exatamente aí que Deus ele vai honrar você. Olha para o irmão e diga para ele: não é fugindo que você vai ser abençoado, mas permanecendo firme na sua posição, posicionamento. Diga glória a Deus. Posso citar um exemplo aqui, sim ou não? Eu tenho tempo, nós vamos participar da ceia já. Um homem chamado Elimeleque. Eu não estou falando de Abimeleque. Abimeleque foi o rei que o Isaac procurou. Estou falando de Elimeleque agora. Elimeleque, o esposo da dona Noemi, pai de 2 filhos, Marlon e Quilion. Eles moram em Belém. Olha o significado de Belém. Repita comigo assim: terra do pão. A terra do pão agora está passando por escassez, fome. E o que este inconsequente faz? Ele apanha sua esposa sem pedir opinião, os seus 2 filhos, e eles agora vão partir para uma terra que aparentemente há fartura, mas não tem bênção. Tem alguém aí?
ele decide ir para uma terra que tem fartura, mas não tem bênção. Que terra é esta? Uma terra que o Senhor havia amaldiçoado há tempos atrás, as terras de Moabe. Por que essas terras se chamam Moabe? Quem não se lembra do incesto das filhas de Ló, que tiveram relações sexológicas com o próprio pai, aonde deu-se origem aos moabitas. Veio uma maldição sobre este povo, sobre esta terra, e olha só para onde esse dito cujo vai. Por uma terra que jamais ele poderia colocar os seus, como eu já disse aqui várias vezes, porque não é qualquer lugar que a gente pode colocar nosso pé. É? Tu pode colocar o teu pé em qualquer lugar? Não pode colocar. Quando você coloca o teu pé em determinados lugares errantes, o próprio Espírito Santo fala para você: aqui não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo fala para ela: sai. Sai, porque aqui não é o seu lugar. Será que só eu senti isso? Quem mais já sentiu isso aqui? Levante a mão. E você rapidamente pulou fora. Levante a mão. Dá glória a Deus e aplauda a Jesus por isso. Sinal que você tem o Espírito Santo na sua vida. Diga glória a Deus por isso. Mas o inconsequente Elimeleque, ele apanha a esposa sem pedir opinião, ele não ora, ele não jejua, ele não consagra, ele não pede direção para Deus, não faz nada disso. Ele apanha as malas, arruma tudo e vai embora. E aí a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado não demora muito. Quando seus filhos se casam, um casa com a órfã, o outro com a tão amável Ruth. Mas lamentavelmente falando, morre ele e os seus 2 filhos. E agora nós temos 3 viúvas. Porque o salário do pecado, se ele tivesse pedido direção a Deus, orado ao Senhor, o Senhor certamente teria dito para ele: fica. Mas está difícil. O Senhor ia dizer: fica. Fica, porque essa escassez, essa crise não vai durar para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem crer que vai passar essa luta, essa guerra, essa crise, essa escassez, vai passar e logo virá o tempo de bonança, paz e prosperidade. Em nome de Jesus, joga a mão para o alto e dá glória a Deus e aleluia. Vai passar. Passe a mão no ombro do irmão do lado e diga para ele assim: vai passar tudo isso, meu filho. É só permanecer no lugar que Deus te colocou. Eu prefiro fugir. Já sabe das consequências. Jonas, Elimeleque e tantos outros que decidiram fugir e tiveram de pagar um alto preço e depois voltar ao ponto de partida para recomeçar tudo de novo. Tem alguém comigo aí, gente? Não demorou muito, a Noemi recebe notícias de que Belém, a terra do pão, está em fartura. Era só ele ter esperado um pouquinho, mas ele não teve paciência. Cuidado para não tomar atitudes, decisões precipitadas. A precipitação é terrível. A precipitação, quando a pessoa toma uma decisão precipitada, sem direção de Deus, sem orar, ela pode pagar um alto preço por isso.
Mas louvado seja Deus que o Senhor Isaque, ele soube ouvir a voz do Senhor e disse: tudo bem. A minha vontade é de descer para o Egito, porque lá tem fartura, mas não tem o espiritual. Então, se não tem o espiritual, eu prefiro ficar aqui, comer um bocado seco na minha mesa e aguardar na dispensação do Senhor, porque eu sei que virá a provisão de Deus sobre a minha vida. E se você observar no texto, os poços que o Isaque desentulhou, houve muitas divergências, é bem verdade, mas Deus mandou ele ficar lá. Ele abriu mão de determinadas coisas, porque ele tinha para ele aquilo que nós já pregamos várias vezes aqui: eu prefiro ter paz do que razão. Mas ele acabou abrindo poços que foram poços de bênçãos, poços que significavam prosperidade, alegria espiritual. A vida dele foi abençoada, porque ele permaneceu no lugar aonde Deus o colocou. Pode olhar nos olhinhos de alguém e você vai perceber se ele está querendo fugir ou se ele está querendo ficar. Fugir dos problemas ou querendo encarar os problemas? Apóstolo, não tem aquelas pessoas que dizem assim: pastor Michel, estou fugindo de problema? Estou fugindo de problema. Mas e se Deus te colocou naquele problema? Você vai fugir? E se Deus colocou você? Você não está procurando problema. Eu estou te entendendo. A gente não vai procurar problema. Mas e se Deus te colocou no meio deste problema? E se Deus te colocou neste deserto? E se Deus te colocou no meio deste vale cheio de ossos secos? E se Deus te colocou aí no meio deste vale da sombra da morte? E se Deus te colocou no meio deste vale, no meio desta luta, no meio deste redemoinho? E se Deus te colocou nesta cova cheia de leões? E se Deus te colocou dentro dessa fornalha de fogo ardente? E se Deus te colocou no meio deste campo de lentilha? E se Deus te colocou no meio desta peleja? Vai fugir ou vai permanecer na posição de homem e de mulher de Deus? Levanta as mãozinhas e diga assim: vou permanecer na posição de homem e mulher de Deus, em nome de Jesus. É aí que Deus vai te dar vitória. Fica, Isaque. Fica, porque é exatamente aí aonde você vai prosperar. Vejam o que está escrito, Provérbios 14, 12. Eu vou pedir para os amados lerem aqui no telão, ou então a obreira Patrícia, cadê o... Provérbios, depois pode deixar o microfone ali. Provérbios 14 e o versículo de número 12, que diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mais uma vez. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Isaque, quero descer para o Egito. Deus vai dizer: não, esse é o teu caminho, vai te levar para... Fica, porque tem bênção onde você está. Aponta o dedo de profeta para alguém e diga para ele assim: tem bênção no lugar onde você está. Diga para ele: não precisa mudar de endereço. Oh, aleluia. Diga de novo para o irmão: não precisa mudar de endereço. Diga para ele: vai descer para o Egito, meu filho. Diga para ele: vai fazer o que lá no Egito?
Diga: no Egito não tem nada espiritual. Diga para ele: a bênção está aqui. A bênção está onde você está. A bênção está onde você está. Porque a bênção está onde você está. Quer fugir por quê, fujão? Quer fugir por quê, fujona? Ah, eu ouvi falar que lá está melhor. Eu ouvi falar que lá a gente tem mais paz. Eu ouvi falar que lá as coisas estão melhor. Quem disse isso para vocês? O Satanás é o pai da mentira. Ele está dizendo que a bênção está com você. A bênção está na sua vida. Ele disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, igreja. Deus, Ele vai abençoar onde você está. Deus está falando com alguém aqui. Aponte o dedo de profeta, fala, faz uma cara de leão e diga para ele: fica! Fica! Vou embora! Fica! Vou sumir! Fica! Vou desistir! Fica! Vou parar de orar! Fica de joelhos! Vou desistir! Deus está dizendo: fica na tua posição. Vou pedir divórcio, o Senhor vai dizer: fica quieto aí. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quebro o arco, corto a lança, queimo os carros no fogo. Eu sou o Deus de Israel. Diga glória a Deus. Eu vou te abençoar neste vale. É aí que eu vou te abençoar. Mas apóstolo, a minha vontade é como a de Isaac, de ir embora, de sumir. Mas é isso que o Senhor te trouxe aqui hoje, para falar tete a tete contigo. Apóstolo, a minha vontade é como a de Isaac. Eu não aguento mais. O Senhor está dizendo tete a tete contigo hoje. Fica. Fique em oração. Fique no seu posicionamento. O Senhor é contigo. Ele não desistiu de você. Ele te ama. Se você conhece essa pessoa, se você não conhece, deixa quieto. Mas se você conhece a pessoa que está ao teu lado, sua amiga, seu amigo, seu marido, sua esposa, abrace ela aí, sentadinho como está. Só se você conhece. Fica abraçadinho com ela. Diga para ela assim: desiste não. Diga assim para ela: fuja não. Diga para ela assim: fique na sua posição. Diga para ela: você é uma pessoa de Deus. Deus não te chamou para desistir ao primeiro problema que surgir. Diga assim: não. Diga: você foi chamado para resolver problemas, para resolver situações. Diga: fica no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo bairro, no mesmo emprego, mesmo casamento, mesmo posicionamento de oração, de jejum, de consagração. Diga: fica aonde Deus colocou você, porque é exatamente aí que Deus ele vai honrar a sua fé. Agora, abraçadinho com ela, eu vou dar aqui 40 segundos para você orar por ela, por essa pessoa que está do teu lado. Vamos lá, 40 segundos para você fazer uma oração com ela aí do teu lado, em nome do Senhor Jesus. Isso, faça uma oração com ela.
Talvez a luta que essa pessoa esteja enfrentando é tão grande que ela nem lágrimas nos olhos tem mais para chorar. Talvez a situação é tão terrível, tão adversa, que enquanto eu pregava, passava ali um filme na cabeça. Mas o Senhor, Ele não mandou um recado não. Ele foi direto aos nossos corações nesta manhã, para nós não descermos ao Egito. Não descermos ao Egito. Ai, meu Deus do céu. Não descermos ao Egito. Ai, Jesus Cristo. Não descermos ao Egito. Deus te tirou do Egito para você nunca mais voltar para lá. Não desça para fazer as mesmas coisas que você fazia antes. O Senhor está dizendo: esta bebida não combina mais com você. Este cigarro, estas drogas, este mundo pecaminoso não combina mais contigo. Agora você é luz, o mundo é trevas, e as trevas não combinam com a luz. O Senhor está mandando te dizer aqui hoje: não desças ao Egito, mas permaneça no lugar aonde Deus te colocou, porque é no lugar que Deus te colocou que Ele vai fazer você prosperar, progredir, crescer, ser abençoado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Só quem sente a presença de Deus da glória, só quem sente a presença de Deus da glória neste lugar, oh aleluia, levanta a mão e dá glória, levanta a mão e dá glória, levanta a mão e dá glória. Fica no lugar que Deus te colocou. Se você recebe esta palavra, dá um grito de glória e aplauda Jesus. Aleluia. Jó 42:2. E eu termino. Obreira Patrícia. Jó 42:2. Aleluia. Diga comigo assim: Senhor Jesus, ao invés de seguir os desejos do meu coração, eu prefiro seguir a sua voz, a direção do Senhor. É que às vezes, Pastor Afonso, às vezes a gente tem os nossos desejos e às vezes a gente confunde esses desejos com direção de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o coração é enganoso. Glória a Deus que Deus falou com Isaac e disse para ele: não desça. Eu sei que é o desejo do teu coração, mas não desça, porque teu coração está enganado. E às vezes a gente confunde isso, a gente não tomar cuidado. Chamar desejos do nosso coração com direção de quem? De Deus. Eu vou simplificar isso aqui. Este teu desejo de ir embora, de sumir, de desistir, é direção de Deus ou é desejo do seu coração? Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então nada melhor do que colocar o nosso coração, a nossa vida nos planos de Deus. Porque quando você está no plano do Senhor, os planos deles não podem ser frustrados. Olha o que está escrito em Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos na minha vida. Podeis aplaudir ao Senhor Jesus. Para finalizar esta mensagem, diga para 3 pessoas: não desças ao Egito. Permaneça no lugar que Deus te colocou.
entreguei.